aqui conosco a bancada. E antes de entrarmos nos assuntos, né, quero apresentar aqui o Michael Combat. Ele é voluntário, engajado em causas sociais, palestrante sobre segurança e educação no trânsito, com projetos de segurança pública nesse quesito, né? E também trabalha na área de tecnologia, com projetos de tecnologia. Michael, antes de entrar aí em algumas perguntas que a gente quer falar para você, algo que a gente tem feito aqui nos últimos dias antes de saber o que você faz, a gente queria que você falasse um pouquinho quem você é, né? O Michael nasceu aqui em Floripa, da onde surgiu, como é que chegou a esse desejo da polícia, né? Como que nasceu isso no seu coração e quais são as atividades que você tem feito atualmente, para o pessoal entender por que você está sentado aqui na bancada, né? Porque você não é qualquer pessoa, você é top, né? Você está aqui com a gente para debater esses assuntos, então eu queria que você falasse um pouquinho na abertura dessa entrevista sobre quem é o Michael, né? E como chegou até aí a polícia. Bom dia, Lucas, bom dia, Zael, bom dia, caros ouvintes da Rádio Mais Alegria. Então, eu sou o Michael Dario Colombo, conhecido nas redes sociais como Michael Combat, e vamos lá. Nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, morei muito tempo, 20 anos, né, mais de 20 anos no litoral do Rio Grande do Sul, então a gente já tinha aí bastante, morando no litoral, contato com praias, conhecemos Floripa entre 2008 ali, aí me apaixonei pela cidade, nisso eu já estava, né, trabalhando na Polícia Rodoviária Federal, foi uma época. Lá no começo comecei a fazer vários concursos, logo que terminei ensino médio, fiz curso técnico em contabilidade, comecei a fazer vários concursos, né, aprendi como é que se estuda, né, técnicas de aprendizagem acelerada e tal, e eu comecei a passar em vários concursos na região, e sempre passava em um concurso melhor que o outro, até que cheguei no da PRF, opa, é nesse aqui que eu fico. Aí gostei, já estamos aí há mais de 20 anos na carreira, desempenhando aí atividades, tanto na parte operacional, na parte administrativa, na parte de educação para o trânsito, que eu gosto bastante, acho que é muito válido, né, a questão da educação para o trânsito. Eu sempre digo que com educação, a gente foca na educação. Com a educação melhora várias coisas, inclusive o trânsito. Então a gente gosta muito de dedicar nossas palestras, nossas atividades para as crianças, que a gente tem um aproveitamento muito bom com as crianças, que elas gostam, interagem, gostam de a gente falar, interagir, às vezes ganham um adesivo ali com o brasão da polícia e tal. Então elas se sentem, digamos, policiais mirins, que a gente tem uma dinâmica lá que a gente faz com elas, e elas começam a nos ajudar, cobrando, né, bons comportamentos de segurança dos pais, os tios, avós e quem está ali dirigindo, elas começam a cobrar coisas, né, não falar no celular, chama atenção para o cinto de segurança, quando está correndo muito, chama atenção para andar um pouco mais devagar, e isso ajuda bastante no nosso trabalho. É muito efetivo isso. Então a gente gosta das atividades e isso ajuda o nosso trabalho, porque aqui em Floripa, só fazendo um paralelo com o que a gente tem aqui, dos 10, o Observatório Nacional de Segurança, né, fez um cálculo, uma estatística dos trechos, né, de 10 em 10 quilômetros, aonde que mais tem acidentes, mortos e feridos no Brasil. Desses 10 trechos, dos piores do Brasil, 5 estão aqui em Santa Catarina, na BR-101. E desses 5, 2 é na entrada de Balneário Camboriú, 3 na entrada de Florianópolis. São 30 quilômetros, praticamente desde próximo ao nosso posto PRF de Biguaçu até próximo ao nosso posto da Palhoça. Então são 30 quilômetros que pega a entrada de Floripa, São José, Palhoça. Então todo esse trecho estão na lista dos 10 mais de acidentes mortos e feridos no Brasil. E o primeiríssimo deles é a entrada de Floripa, ali entre o 200 e o 210. Floripa está bem no meio do 205. E a região do Mundo Cara ali, 204, 208, é a região que mais, desse todo esse trecho, é o que mais tem acidentes, né? Então, é uma situação que a gente acha inusitado porque a gente não tem o maior fluxo de veículos do Brasil. A região de São Paulo lá chega a ter 800, 900, 1 milhão de veículos por dia, e aqui a gente tem 120, 130 mil veículos trafegando todo dia. Então a gente não tem a maior volumetria, a gente chama de VDM, volume diário médio, mas porém está no ranking, no top, número 1 dos acidentes. Eu acho estranho, eu fico pensando, o que a gente tem aqui que não tem em outros lugares do Brasil, que leva a causar esse número expressivo de acidentes, e o que a gente tem em relação com o Balneário Camboriú, que eu acho que é até mais fácil de entender, que lá também tem um elevado número de acidentes. Então fica essa pergunta, não tem a resposta, é uma questão para a gente pensar,
raciocinar e entender por que que isso acontece aqui, para depois achar aí alguma solução. E soluções, a gente tenta várias, né? Intensifica fiscalização, autuação, radar, atividades educativas, tudo que a gente pode fazer na questão operacional, questão de fiscalização, a gente faz. Correto. Olha aí, eu já começamos bem, né? Começamos inclusive até com um diagnóstico de Santa Catarina em relação a São Paulo. E uma questão que a gente tem falado bastante aqui, mas é o seguinte, até o próprio Detran de Santa Catarina lançou a campanha do Maio Amarelo, Participamos. Né, para a questão de conscientização dos motoristas, né? Porque fala-se muito sobre mobilidade urbana, e está certo, tem que falar mesmo, tem que se criar alternativas para que o cidadão ele consiga caminhar, caminhar no sentido, né, de fluir o trânsito aqui na nossa região. Mas muitas das questões que acontecem estão diretamente ligadas à educação, né? A falta de seguir a sinalização de trânsito, a falta de manter a velocidade adequada em alguns locais, porque a gente sabe que quando se tem uma determinada placa em algum lugar de 80 km por hora, não é porque alguém falou, que legal, eu acho essa placa aqui 80 vai ficar legal aqui, não é decorativa. Existe por detrás disso um estudo que determina que naquela região, devido ao fluxo, enfim, faixa de pedestres, se tem uma escola ou não, é aquela velocidade que deve ser utilizada naquele determinado local. E em relação a essa questão do Maio Amarelo, da conscientização, logo na sequência, nós tivemos aqui no Jornal Notícias do Dia uma matéria dizendo que a quantidade de acidentes aumentaram, né? E de forma, assim, até nos chamou muito a atenção, nós comentamos isso aqui no programa, que ao invés de se criar uma conscientização sobre esse tema, parece que o negócio acelerou. Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre quais têm sido essas causas, quais são os maiores índices de acidente hoje. É motocicleta, é bicicleta, é pedestre, é carro, enfim, queria que tu comentasse um pouco pela tua experiência, por tudo que tu tens visto no dia a dia, e que a gente possa levar essa consciência, inclusive para os nossos ouvintes, que querem, inclusive, pedir encarecidamente, vocês que estão nos ouvindo agora, onde você estiver nesse momento, mande sua mensagem no 489-9137-7909, 489-9137-7909, mande sua pergunta, sua demanda, sua participação, porque estamos recebendo hoje aqui o Michael Combat, na sequência também, daqui a pouquinho já vamos falar com o nosso outro convidado, mas só desse aparato geral para nós, vai ser muito bacana para abrilhantar aqui a nossa conversa, o nosso papo hoje aqui no Diálogo Aberto. Então, olha só que interessante, a gente está falando de comportamento, né? Nas minhas palestras, eu sempre abordo muito a questão do comportamento. Até eu falo alguma coisa de multa, autuação, mas, vamos lá, 10%. Os outros 90% eu falo de questões comportamentais. Olha só que interessante. Eu me formei, uma das minhas graduações em administração pela Federal do Rio Grande do Sul. Tinha a de economia. Tem lá as 10 leis fundamentais da economia. Uma das leis diz que as pessoas reagem a incentivos. No próprio livro grossão lá, clássicos, né, de economia, dizia assim que em vários países onde o uso obrigatório do cinto de segurança foi implantado, o que aconteceu? Mas só os acidentes de segurança vai diminuir acidentes? Não, pelo contrário. Os acidentes começaram a aumentar. Mas como assim? A pessoa usando o cinto, né, aí vem a questão comportamental, psicologia, começa a se sentir mais seguro, maior. Mas qual que é o detalhe? As pessoas reagem a incentivos. Um carro mais seguro, a pessoa acaba pisando mais, acelerando mais. O que, quanto mais velocidade, mais aumenta os acidentes. Essa é a prática que a gente vivencia, isso é científico, é estatístico, né? Um carro parado não prejudica ninguém, não machuca ninguém, não sei que alguém venha correndo e tropece e bata ali no carro. Porém, quanto maior a velocidade, mais mortal, mais uma arma o carro vira, né? Por isso que existe aí tanta campanha para reduzir a velocidade, né? Desacelere, a vida, preserve a vida, enfim. Focando na segurança, no comportamento, a grande questão é comportamento humano. Teoricamente, um comportamento inadequado, né, deveria ser fácil de resolver. Por exemplo, a pessoa tem algum problema de estar com obesidade, né, reeduca a alimentação, muda seus comportamentos, diminui o peso, começa a ter mais saúde, melhora. E por que a gente não faz isso no trânsito? Né? Porque quem tem essa cultura, é comum o pessoal ir para festas, baladas, beber e dirigir. Pô, todo mundo sabe, né? Se beber, não dá para dirigir,
toda hora a gente atende aí acidentes com pessoas embriagadas, tanto de carro, de moto, às vezes até a pé acaba sendo atropelado. Então, a questão está no comportamento, é uma questão cultural. Se a gente conseguir mudar a cultura, mudar esses comportamentos, a gente vai ter um resultado melhor. Só que tá difícil, é complicado, porque é muito forte, uma cultura muito enraizada. Eu, escutando ele falar, eu faço aqui até um comentário, porque a gente vai em outros países. E quando você vê um brasileiro... A gente não, é você. Nunca fui. Mas deu, sei lá. Aí, o que acontece? Quando você vê uma pessoa brasileira, principalmente dirigindo nos Estados Unidos, por que eles andam tudo certinho dentro da lei? Essa é uma boa pergunta, né? Aí pode dizer assim, não, a placa para, o cara para, fica 3 segundos parado, olha para um lado, olha para o outro, arranca o carro. Né? A velocidade é de 60 milhas por hora, o cara não passa, o cara vai 65 ali, que sabe que é o limite prudencial, que a polícia americana não vai te parar até 65. Então, você anda naquela velocidade. Agora, aqui no Brasil, a placa é de 80, o cara anda 100, 120, 140. Tá nem, a placa de pare, para que parar? A essa hora agora, 8h22? Duvido. Se para. estiver andando, olha, parabéns. Se alguém tiver a 100 km por hora agora, parabéns. Mas anda assim, a gente consegue andar, faz uma costura bonita aí no meio do trânsito. O que eu vejo, porque eu acompanho o Maico já há muito tempo, ele já esteve com a gente aqui no programa nosso, já teve no programa do Pastor Márcio, do programa da revista Nova Manhã, sempre falando sobre o assunto do trânsito, e ele sempre toca nos mesmos assuntos, e é um assunto recorrente, porque realmente o povo não se educa. Né? Até eu comentei com ele, e eu vou fazer essa pergunta, aproveitar. Por que tem lugares, como uma BR-101, por exemplo, que no meio de uma reta, a velocidade é 110 km/h ou 100 km/h, eles enfiam um radar onde não liga nada, coisa nenhuma, de 80 km/h. Para que isso? Quando sempre que é colocado Radar tem uma razão. é feito um estudo, né? A gente faz estudos, DENIT, NTT, é feito um estudo. Quando não tinha nada de radar, é feito estudo preliminar, é calculado, tem toda uma metodologia, 80%, é um cálculo relativamente complicado. E depois que já tem o equipamento, tem as estatísticas de acidentes. E aí a gente analisa, o radar estava a 110, por exemplo, começou a 110. Aí aumentou, começou a ter acidentes. Aí é refeito um estudo já considerando as estatísticas. Está muito rápido, está dando acidente, então vamos reduzir a velocidade. É feito estudo qual é o local, no intuito de reduzir os acidentes. Então é uma coisa dinâmica, né? Então, às vezes, num lugar de 110, tu vai ver hoje tem um radar de 80 ou até 60, porque muito provavelmente ali começaram a ocorrer muitos acidentes. Então é devido a isso que a gente daqui a pouco se depara com uma situação dessa. Ou, quando foi botado o radar anos atrás, era lá, 110 da rodovia, radar 110. Aí o que acontece? Ao longo dos anos, surgiu uma empresa, surgiu uma escola, se urbanizou a região. Aí começou a trafegar pessoas, daqui a pouco pessoas começaram a atravessar menos em faixa de pedestre ou passarela, e aumentou os acidentes, aumentou o risco, reduz a velocidade também. Tudo são questão de estudos, porque é a coisa dinâmica, né? A gente vê ali no contorno viário. Muitos pontos ali não tem nada. Tem uma empresa lá no fundo, uma casa lá adiante, né? Foi feita agora, não tem um ano. Então, daqui a pouco, vai começar a se instalar empresas ali, vai começar a ter alguma movimentação. Aí, com certeza, radares que hoje estão numa velocidade X, vai ter que reduzir a velocidade devido a essa mudança, né, da região, essa urbanização. Então, pode ser, não estou dizendo casos detalhados, a gente tem que sempre fazer os estudos dos casos, mas pode ser essa possibilidade aí que está se referindo. Lucas, faz sentido esse comentário. A questão que até que a gente já falou aqui uma outra vez é que surgiu até no próprio mês de maio, né?
uma reportagem a respeito da própria PRF que liberou alguns locais em frente de postos da Polícia Rodoviária Federal, que antes normalmente eram 40 ou até 60 quilômetros, para que o trânsito fluísse, passou a ser... Em Itapema, por exemplo, né? Passou de 100 km para 100 km por hora. São pontos que tem histórico, né, de ter retenção, filas. Eu já peguei várias vezes filas ali na frente do nosso posto em Itapema. E, de fato, o trânsito fluiu muito melhor nessas regiões que a gente começa a observar. Então, muitas vezes a gente traz esse assunto à tona e a gente comenta aqui, talvez falta um pouquinho de vontade política de alguns, não é o teu caso, né? Estamos falando de outras pessoas. Às vezes a gente não sabe nem o nome dessas pessoas, na verdade, né, Zé? Mas a gente comenta muito que algumas coisas que são feitas em relação ao trânsito aqui na nossa região, elas não têm muito sentido, né? Você cria uma nova rua e coloca uma sinaleira. Daí, vamos botar uma sinaleira, porque a gente acha legal a sinaleira. Aí daqui a pouco vem, poxa, a sinaleira não foi legal, agora vamos fazer uma obra, vamos criar uma rótula. Então, às vezes a gente vê que querem trocar o pneu com o carro andando. Não sei se eu estou me fazendo entender. Mas é sempre assim. Primeiro fazem alguma coisa, não, deu errado, aí volta. Não que tenha problema em voltar se der errado, mas a questão é que dá errado pela falta desse estudo preliminar. Então, quando a gente insiste nesse assunto aqui, perdão, Mário, quando a gente insiste nesse assunto aqui, Mário, é porque nós acreditamos que precisam ter outros Maicon na PRF, precisam ter outros Maicon aqui que façam, que coloquem a mão no arado e façam esse estudo sobre mobilidade para que o negócio funcione. O próprio BRT que a gente tem falado aqui, legal, vamos implantar o BRT, vamos. E todo dia a gente escuta aqui na rádio o Ricardo Pastrana falando, vamos dar atenção ao binário na entrada ali da Edu Vieira. Como é que vai enfiar um BRT num lugar que já não anda? Aí vai botar um corredor exclusivo para ônibus, vai fazer o que com a outra pista? E quando a gente fala sobre isso, sobre esses assuntos, quando a gente trata de acidentes, tem muita relação também com essa questão de tudo que vem se falando. E daqui a pouquinho nós vamos tratar de um outro assunto que eu quero envolver Mas eu queria já dar um teaser agora antes do intervalo, até para o nosso ouvinte dar a sua opinião. Isso aí, vai lá. Fica à vontade, finge que o programa é teu. O nosso amigo aqui, o Cláudio, que é do coletivo, né, que já deu um bom dia para todo mundo, a gente estava conversando lá na Assembleia Legislativa, quando eu encontrei o Maicon, porque tem acontecido muito acidente com motociclista, e o acidente com motociclista é um dos acidentes que mais enchem as emergências dos hospitais, e principalmente porque ninguém respeita ninguém. Nem o motociclista muitas vezes respeita as pessoas, e nem as pessoas respeitam os motociclistas, sendo que a legislação do trânsito diz que sempre o maior cuida do menor. Então, o motociclista é um veículo menor do que um veículo normal. Então, tem que estar sempre atento, né? Principalmente nas trocas de faixa, nessa questão. E o Cláudio hoje veio aqui para falar um pouquinho sobre certos tipos de acidentes com motociclistas que têm ocorrido, de motociclista ser catapultado de cima de um viaduto. O cara vai fazer uma curva lá, um carro dá uma fechada, ele acaba batendo na mureta, ou acontece alguma coisa, e o cara cai lá embaixo, como aconteceu nos ingleses agora, esses dias, né? Às vezes a pessoa não morre nem do tombo que tomou, mas atropelado por que caiu na outra via. É verdade. Então tem uma série de coisas que precisa ser tomada alguns posicionamentos. Deixa o Cláudio falar, né, da Grande Florianópolis, aqui na Rádio Mais Alegria. Aproveitando o gancho, então, né, realmente, infelizmente, na semana passada nós perdemos mais uma vida de cima, catapultado de cima de um dos viadutos aqui da Grande Florianópolis, mais especificamente lá na SC 401, que não é o primeiro, infelizmente, né, a gente já perdeu vidas no elevado de Canaseiras, agora no elevado dos ingleses, já perdemos mais de uma vida no elevado do SIC, já tivemos motociclistas catapultados de cima do elevado do Itacurubi e também aqui da 282, na entrada da cidade. É um problema recorrente, né? A gente percebe que algumas medidas podem sim ser tomadas para mitigar esse problema, dentre elas a possível instalação de alambrados de segurança nos pontos específicos, não é em todo o viaduto, mas principalmente naquela área onde há a possibilidade de um motociclista sim ser catapultado ou arremessado lá na pista, né? Assim como aconteceu com o Jason aí na semana passada. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Já, né? Vamos trazer, inclusive, esse e outros assuntos também a respeito do Corredor Azul, né? Que está sendo implantado. Quero saber a opinião do Maicon, quero saber a opinião do Cláudio e muito mais.
Mas nessa segunda-feira, 21 de julho, perdão, nós estamos aqui no Diálogo Aberto à Voz da Comunidade. E no segundo bloco desse programa temos a interação com a nossa audiência qualificada. Portanto, nosso desejo da sua participação, como vários já estão participando, 489-9137-7909 é o nosso WhatsApp que está aberto para você. Lucas, temos carteira música? de habilitação ACC. É uma carteira abaixo da A para dirigir esse tipo de veículo. Ela precisa ter emplacamento, tem que ser maior de idade, como se fosse uma moto, né? Tem que ter uma habilitação específica, um emplacamento, tudo certinho. E tem umas que são mais inferiores, mais simples, menos potência, que são usadas tipo bicicleta elétrica, autopropelido, que tu não precisa seguir, não tem emplacamento, não precisa ter habilitação. É como se fosse uma bicicleta. Então, elas são muito parecidas. Até várias pessoas me procuram, né? Eu e minha esposa, a gente administra um grupo de segurança em Florianópolis. Bastante gente do sul da ilha, algumas pessoas do norte da ilha, enfim. A ilha tem alguém naquele grupo. Tem pessoas de todos os, digamos, forças de segurança pública ali. A gente interage, troca ideia. Esse dia uma pessoa me perguntou, ela queria comprar um veículo desse, um autopropelido, e eu, Maicon, estou na dúvida se aqui precisa ter carteira, precisa emplacar, como é que é? Aí eu fiz uma análise, né, analisei toda a potência, tamanho, entre eixos, todas as dimensões, comparei com a nossa legislação, tem uma resolução do CONTRAN que trata sobre isso, os autopropelidos. É uma legislação, diga-se, a verdade é bem detalhada, chega até a gerar algum tipo de confusão, muitos termos técnicos. Aí analisei e disse, esse veículo aqui tu pode comprar tranquilo, não precisa ter emplacamento, não precisa ter habilitação, essa ACC, mas ele confunde muito, elas são muito parecidas. E aí o que acontece? Surgiu praticamente do nada esses veículos, deu um boom de uma hora para outra. A gente precisa educar a população a como se comportar. Dá para andar que nem um carro, que nem uma moto na estrada? Dá, beleza. Pode andar em calçada? Alguns sim, outros não. Como é que se comporta? Eu vejo o pessoal andando na contramão, andando de tudo que é jeito, zigue-zagueando no meio dos carros. Bom, aí a gente precisa educar a população para o uso desse tipo de veículo, né, com campanhas, né, com todos os órgãos de segurança pública, Detran, PM, Polícia Rodoviária Estadual, própria PRF, guardas municipais, enfim, todos os órgãos de segurança, atuar, levar isso, incluir nas palestras educativas, né? A gente já faz isso nas palestras, o pessoal começou a perguntar, a gente começou a inserir, mas inserir, outras instituições também começaram a inserir nas palestras, nas atividades, e educar a população. Já vi até alguns vídeos da PM, de algumas regiões do estado, falando sobre esse tipo de veículo. Então, disseminar esse conhecimento para a pessoa saber, mas qual o comportamento seguro, qual o comportamento educado. A pessoa tem que saber exatamente o que precisa ser esperado dela. E outra coisa, tem muita legislação municipal surgindo, cada município dizendo uma coisa. O ideal seria, no mínimo, a gente ter uma legislação estadual referente a esses veículos, dizendo o que pode e o que não pode. E os municípios adaptar aquele remanescente, aquele resquício que sobra. Mas o que eu vejo é uma confusão, um município dizendo uma coisa, outro município dizendo a outra. Por exemplo, em Floripa pode andar na calçada, em outros lugares, segundo o CTB, não pode andar em calçada. Então, esse tipo de conhecimento tem que estar alinhado e a população educada para entregar aquele comportamento esperado dela. Isso aí, inclusive, a gente pode trazer eu quero trazer um outro assunto que é mais importante que esse, mas só para tem locais que tem uma faixa de pedestre, né? Realmente tem que parar antes da faixa, né? Daí a placa de pare vai estar antes, realmente não vai estar lá na esquina. Geralmente, né? a placa de pare não tem na frente da faixa de segurança. Então, a faixa de segurança já é um sinal de paralisação, é para parar. Mas enfim, obrigado por todos que sobre... participaram. Queria que você falasse um pouquinho a respeito aí da resposta que a Prefeitura trouxe sobre esse assunto, né, que, para quem não sabe, né, falando no bloco anterior, o Azel falou que quer repetir, Zé, o que aconteceu do acidente e tal, você sabe mais detalhes? Não, a questão ali não tem nada a ver com a faixa azul. Eu sei que não tem a ver, eu falei de dois assuntos diferentes, sobre a faixa azul e sobre a resposta que a Prefeitura trouxe aos motoboys. Trouxe aqui. Então, o coletivo já fez um ofício de solicitação da instalação de alambrados de segurança nos viadutos e elevados de Florianópolis. E a Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, né, do secretário Rafael Rani, inclusive eu conversei com eles, depois que a gente conversou na LESC, que a gente conversou um pouco,
a prefeitura ela disse que, na realidade, aqui estou tentando ler aqui, achar. A resposta da prefeitura: as colisões nesses locais se devem, na maioria das vezes, pelo excesso de velocidade dos veículos, motos ou automóveis. Por isso que tem acontecido acidente. Sim, se acontece acidente, tem que se colocar o paliativo para se proteger. Então, se eles estão em excesso de velocidade, você tem que arrumar alguma coisa que diminua a velocidade ou que proteja para evitar que aconteçam mais mortes. Exatamente. Sobre a questão da velocidade, isso aí é fato, mas até o Michael trouxe antes um assunto interessante que eu queria que daí o nosso convidado Cláudio falasse a respeito, né? Em algum determinado momento se decidiu que o cinto de segurança seria obrigatório no veículo. A moto não tem como usar um cinto de segurança, correto? Então, uma forma de proteger o motociclista seria colocar um alambrado, como é a solicitação de vocês, né, Cláudio? Fala um pouquinho para a gente sobre isso e qual que é a opinião de vocês a respeito aí dessa resposta da prefeitura. Não que eu queira levantar polêmica aqui, não, de forma alguma, mas eu queria ouvir. Bom, infelizmente, né, essa resposta que a prefeitura nos deu não era aquilo que nós aguardávamos, né? Foi desconsiderado, inclusive, por parte da própria prefeitura, que o elevado que mais ocasiona acidentes, né, com vítimas fatais em Florianópolis, que é o do SIC, geralmente esses acidentes são ocasionados pelo derramamento do chorume do caminhão do lixo que vão fazer a baldeação do lixo lá no Itacurubi, no lixão do Itacurubi. Infelizmente, né, quando passam, derramam esse líquido resultante, que é o lixo do lixo, né, que, por questões lógicas, depois que seca, uma chuvinha qualquer, aquilo aflora, e a água e o óleo não se misturam, então facilmente o motociclista, principalmente, ele escorrega, né, e aí a gente já vem, né, há muito tempo perdendo vidas, e a gente acredita que, com toda certeza, uma medida, né, paliativa, né, de colocar um alambrado de segurança naquela curva em específico, experimentalmente, com toda certeza ela já vai trazer consigo, né, os benefícios que a gente tanto espera, que é a diminuição dos acidentes com óbito. Ô, Cláudio, eu queria que tu falasse pro pessoal aqui, né, que assim, ninguém está defendendo gente que anda fora da lei e acima de velocidade, né? Deixa claro pro pessoal isso aí, que você como representante aqui não defende isso, né? Com toda certeza, né? Infelizmente também existe sim, né, uma dificuldade muito grande por parte dos motociclistas em desmistificar a figura dos próprios, né, como o bagunceiro, o transgressor da lei, né? Não, na grande maioria das vezes são pessoas que saem de casa no intuito de ir para o seu trabalho com segurança, voltar com segurança, e eles também sofrem os acidentes, né? Então não dá para colocar todo mundo dentro do mesmo cesto, nem de um lado e nem do outro, né? A gente sabe, acho que todo mundo, né, tem visto aí que os acidentes com motociclistas eles aumentaram de forma significativa. Hoje, né, existe um dado que 80% dos hospitais de traumatologia da Grande Florianópolis, né, estão sobrecarregados aí com os motociclistas de forma geral, e aonde a gente, né, nós como motoboys, motofretistas, mototaxistas, é onde a gente se enquadra também. É verdade. E, amigo Cláudio, sobre a questão do corredor azul, né, que vem se falando aí na capital, é uma alternativa interessante? Como que vocês veem essa questão, essa alternativa do corredor azul na nossa região aqui da Grande Florianópolis? Bom, eu posso falar com bastante propriedade a respeito do corredor da faixa azul, né, porque já nas audiências públicas do plano diretor eu tive a honra, o prazer, né, de representar os motociclistas, estive em todas, né, onde a gente levou justamente, né, a gente sabe que o plano diretor ele planeja para os próximos 10 anos, né, então a gente acreditou, né, que através da prefeitura eles conseguissem enxergar, né, o corredor, a faixa azul, que já existe em outros estados, como é o caso de São Paulo, por exemplo, né, que mudou a vida do motociclista, né? A gente percebeu, né, através dos números, os dados são claros, né, que houve uma diminuição no número principalmente de óbitos, mas também houve sim uma diminuição gigantesca no número de acidentes, né? Então, de lá para cá a gente vem incansavelmente procurando, a gente já esteve, acho que no gabinete dos 23 vereadores de Florianópolis, a gente já esteve no gabinete da grande maioria dos 40 deputados estaduais para tentar de alguma forma ter a primeira faixa exclusiva para os motociclistas em território catarinense, que por incrível que pareça, nós ainda não temos 10 metros pintados. Sim. Realmente esse é um assunto que a gente já conversou aqui, diminuição de 42% dos acidentes. E como você vê isso também, Michael, como PRF, que eu acho que facilitaria também a questão do trânsito, do dia a dia, aqui da população catarinense, melhora realmente, é uma alternativa, não é?
Então, Lucas, como usuário, né, da BR aí, dirigindo com meu veículo particular, o que acontece? A gente está ali dirigindo, daqui a pouco, do nada, surge uma moto, às vezes pela direita, pela esquerda, vem de tudo que é lado. Então a gente nunca sabe de onde que a moto vem. Às vezes chega até assustado, dependendo da velocidade que eles passam, eu nem esperava que fosse virar algo assim tão rápido. E com a questão da faixa exclusiva, faixa azul, a gente já sabe, eles vão estar ali na faixa. Então se tiver alguma moto fora dali, aí tá correndo o risco desnecessário. Mas a gente já sabe que ali vai estar moto. Então, organizando o trânsito assim, eu acredito que vai reduzir bastante os acidentes. E qualquer ação que a gente puder tomar, no sentido de reduzir acidentes, sendo que a gente tem mais de 70% dos acidentes envolvendo moto aqui na região, é válido. Se salvar uma vida, já valeu todo o esforço. Então eu acredito que vai ser uma experiência muito válida. Maravilha. É isso aí, segunda-feira, 21 de julho, estamos chegando ao fim de mais um programa, então, Diálogo Aberto, a Voz da Comunidade. Maicon, muito obrigado pela sua presença. Por favor, deixe suas redes sociais, o pessoal te acompanhar, te seguir e saber mais, né, outras informações a respeito do seu trabalho. Ótimo. Pode me seguir lá no Instagram, @MaiconCombat, com T mudo. Perfeito. Também tivemos aqui o Cláudio do Coletivo conosco, né? Muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Queria que você deixasse também suas redes sociais para o pessoal te acompanhar o seu trabalho. Eu é que agradeço pela oportunidade, tá? Então, quem quiser nos acompanhar lá é Cláudio do Coletivo, tudo junto. Aí a gente está aí numa luta incessante para tentar de alguma forma trazer um mínimo de dignidade para a classe, para a categoria dos motoboys, dos motociclistas, mas também dos motociclistas de forma geral em Santa Catarina. É isso aí, Israel Batista, das suas considerações finais. Faz uma segunda-feira abençoada, que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos ouvintes. E hoje à noite nós temos um casais. Isso. Casais, é isso aí, ainda mais Deus está aberto para todos. Perfeito. É isso aí, segunda-feira, então, 21 de julho, chegamos ao final de mais um programa Diálogo Aberto. Lembrando que a partir de amanhã, nova programação aqui na Rádio Mais Alegria. Fique com Deus, um ótimo dia para você e eu volto logo mais ainda no último programa que estarei participando direto ao ponto a partir de amanhã, com a voz ao meio-dia aqui na Rádio Mais Alegria. Valeu, gente, um ótimo dia, até amanhã, tchau! Mas qual que é o detalhe? As pessoas reagem a incentivos. Um carro mais seguro, a pessoa acaba pisando mais, acelerando mais. O que, quanto mais velocidade, mais aumentam os acidentes. Essa é a prática que a gente vivencia. Isso é científico, é estatístico. Né? Um carro parado não prejudica ninguém, não machuca ninguém. Não sei que alguém venha correndo e tropece e bata ali no carro. Porém, quanto maior a velocidade, mais mortal, mais uma arma o carro vira. Né? Por isso que existe aí tanta campanha para reduzir a velocidade, né? Desacelere, a vida, preserve a vida, enfim. Focando na segurança, no comportamento. A grande questão é comportamento humano. Teoricamente, um comportamento inadequado, né, deveria ser fácil de resolver. Por exemplo, a pessoa tem algum problema de estar com obesidade, né, reeduca a alimentação, muda seus comportamentos, diminui o peso, começa a ter mais saúde, melhora. E por que a gente não faz isso no trânsito? Né? Porque quem tem essa cultura, é comum o pessoal ir para festas, baladas, beber e dirigir. Todo mundo sabe. Né? Se beber, não dá para dirigir. Toda hora a gente atende aí acidentes com pessoas embriagadas, tanto de carro, de moto, às vezes até a pé acaba sendo atropelado. Então, a questão está no comportamento, é uma questão cultural. Se a gente conseguir mudar a cultura, mudar esses comportamentos, a gente vai ter um resultado melhor. Só que tá difícil, é complicado, porque é muito forte, uma cultura muito enraizada. Eu, escutando ele falar, eu faço aqui até um comentário, porque a gente vai em muitos países. E quando você vê um brasileiro... A gente não, é você. Nunca fui. Mas um dia eu sei lá. E aí, o que acontece? Quando você vê uma pessoa brasileira, principalmente dirigindo nos Estados Unidos, por que eles andam tudo certinho dentro da lei? Essa é uma boa pergunta, né? Aí pode dizer assim, não, a placa para, o cara para, fica 3 segundos parado, olha para um lado, olha para o outro, arranca o carro. Né? A velocidade é de 60 milhas por hora, o cara não passa, o cara vai 65 ali, que sabe que é o limite prudencial, que a polícia americana não vai te parar até 65. Então, você anda naquela velocidade. Agora,
Aqui no Brasil, a placa é de 80, o cara anda 100, 120, 140. Tá nem, a placa de pare, para que parar? A essa hora agora, 8h22, duvido que você Para. estiver andando, olha, parabéns. Se alguém tiver a 100 km por hora agora, parabéns. Mas anda assim, a gente consegue andar, faz uma costura bonita aí no meio do trânsito. O que eu vejo, porque eu acompanho o Maico já há muito tempo, ele já esteve com a gente aqui no programa nosso, já teve no programa do Pastor Márcio, do programa da revista Nova Manhã, sempre falando sobre o assunto do trânsito, e ele sempre toca nos mesmos assuntos, e é um assunto recorrente, porque realmente o povo não se educa, né? Até eu comentei com ele, e eu vou fazer essa pergunta, aproveitar. Por que tem lugares, como uma BR-101, por exemplo, que no meio de uma reta, a velocidade é 110 km/h ou 100 km/h, eles enfiam um radar onde não liga nada, coisa nenhuma, de 80 km/h. Para que isso? Sempre que é colocado radar, Tem uma razão. é feito um estudo, né? A gente faz estudos, DENIT, NTT, é feito um estudo. Quando não tinha nada de radar, é feito estudo preliminar, é calculado, tem toda uma metodologia, 80%, é um cálculo relativamente complicado. E depois que já tem o equipamento, tem as estatísticas de acidentes. E aí a gente analisa, lá, o radar estava a 110, por exemplo, começou a 110. Aí aumentou, começou a ter acidentes. Aí é refeito um estudo já considerando as estatísticas. Está muito rápido, está dando acidente, então vamos reduzir a velocidade. É feito estudo qual velocidade vai ser para aquele local, no intuito de reduzir os acidentes. Então é uma coisa dinâmica, né? Então, às vezes, num lugar de 110, tu vai ver hoje tem um radar de 80 ou até 60, porque muito provavelmente ali começaram a ocorrer muitos acidentes. Então é devido a isso que a gente daqui a pouco se depara com uma situação dessa. Ou, quando foi botado o radar anos atrás, era lá, 110 da rodovia, radar 110. Aí o que acontece? Ao longo dos anos, surgiu uma empresa, surgiu uma escola, se urbanizou a região. Aí começou a trafegar pessoas, daqui a pouco pessoas começaram a atravessar menos em faixa de pedestre ou passarela, e aumentou os acidentes, aumentou o risco, reduz a velocidade também. Tudo são questão de estudos, porque a coisa é dinâmica, né? A gente vê ali no contorno viário. Muitos pontos ali não tem nada. Tem uma empresa lá no fundo, uma casa lá adiante, né? Foi feita agora, não tem um ano. Então, daqui a pouco, vai começar a se instalar empresas ali, vai começar a ter alguma movimentação. Aí, com certeza, radares que hoje estão numa velocidade X, vai ter que reduzir a velocidade devido a essa mudança, né, da região, essa urbanização. Então, pode ser, não estou dizendo casos detalhados, a gente tem que sempre fazer os estudos dos casos, mas pode ser essa possibilidade aí que está se referindo. Ô, Lucas, faz sentido esse comentário. A questão que até que a gente já falou aqui uma outra vez é que surgiu até no próprio mês de maio, né, uma reportagem a respeito da própria PRF que liberou alguns locais em frente de postos da Polícia Rodoviária Federal, que antes normalmente eram 40 ou até 60 quilômetros, para que o trânsito fluísse, passou a ser Itapema, por exemplo. em Itapema, por exemplo, né? Passou de 100 km para 100 km por hora. São pontos que tem histórico, né, de ter retenção, filas. Eu já peguei várias vezes filas ali na frente do nosso posto em Itapema. E, de fato, o trânsito fluiu muito melhor nessas regiões que a gente começa a observar. Então, muitas vezes a gente traz esse assunto à tona e a gente comenta aqui, talvez falte um pouquinho de vontade política de alguns, não é o teu caso, né? Estamos falando de outras pessoas. Às vezes a gente não sabe nem o nome dessas pessoas, na verdade, né, Zé? Mas a gente comenta muito que algumas coisas que são feitas em relação ao trânsito aqui na nossa região, elas não têm muito sentido, né? Você cria uma nova rua e coloca uma sinaleira. Daí, vamos botar uma sinaleira, porque a gente acha legal a sinaleira. Aí daqui a pouco vem, poxa, a sinaleira não foi legal, agora vamos fazer uma obra, vamos criar uma rótula. Então, às vezes a gente vê que querem trocar o pneu com o carro andando. Não sei se eu estou me fazendo entender. Mas é sempre assim. Primeiro fazem alguma coisa, não, deu errado, aí volta. Não que tenha problema em voltar se der errado, mas a questão é que dá errado pela falta desse estudo preliminar. Então, quando a gente insiste nesse assunto aqui,
Perdão, Maicon. Quando a gente insiste nesse assunto aqui, Maicon, é porque nós acreditamos que precisam ter outros Maicon na PRF, precisam ter outros Maicon aqui que façam, que coloquem a mão no arado e façam esse estudo sobre mobilidade para que o negócio funcione. O próprio BRT que a gente tem falado aqui, legal, vamos implantar o BRT, vamos. E todo dia a gente escuta aqui na rádio o Ricardo Pastrana falando, vamos dar atenção ao binário na entrada ali da Edu Vieira. Como é que vai enfiar um BRT num lugar que já não anda? Aí vai botar um corredor exclusivo para ônibus, vai fazer o que com a outra pista? E quando a gente fala sobre isso, sobre esses assuntos, quando a gente trata de acidentes, tem muita relação também com essa questão de tudo que vem se falando. E daqui a pouquinho nós vamos tratar de um outro assunto que eu quero envolver. Mas eu queria já dar um teaser agora, antes do intervalo, até para o nosso ouvinte dar a sua opinião. Isso aí, vai lá. Fica à vontade, finge que o programa é teu. O nosso amigo aqui, o Cláudio, que é do coletivo, né, que já deu um bom dia para todo mundo, a gente estava conversando lá na Assembleia Legislativa, quando eu encontrei o Maicon, porque tem acontecido muito acidente com motociclista, e o acidente com motociclista é um dos acidentes que mais enchem as emergências dos hospitais. E principalmente porque ninguém respeita ninguém. Nem o motociclista muitas vezes respeita as pessoas, e nem as pessoas respeitam os motociclistas. Sendo que a legislação de trânsito diz que sempre o maior cuida do menor. Né? Então, o motociclista é um veículo menor do que um veículo normal. Então, tem que estar sempre atento, né? Principalmente nas trocas de faixas, nessa questão. E o Cláudio hoje veio aqui para falar um pouquinho sobre certos tipos de acidentes com motociclistas que têm ocorrido, de motociclista ser catapultado de cima de um viaduto. O cara vai fazer uma curva lá, um carro dá uma fechada, ele acaba batendo na mureta, ou acontece alguma coisa, e o cara cai lá embaixo, como aconteceu nos ingleses agora, esses dias. Né? Às vezes a pessoa não morre nem do tombo que tomou, mas atropelado por um que caiu na outra via. É verdade. Então tem uma série de coisas que precisam ser tomadas, alguns posicionamentos. Deixa o Cláudio falar rápido.